Bom dia, bom dia. Paz do Senhor, Pastor Parker, Pastor Flávio, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui compartilhando, aproveitando para compartilhar. Nós já vamos iniciar já a nossa live. Bom dia, irmã Vanira. Deus abençoe. Deus venha poderosamente abençoar suas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Irmã Vanira conseguiu assistir o culto ontem, irmã Vanira? Deu certo? O movimento ontem foi até tarde, né? Na hora que nós saímos da igreja, nós passamos ali na Via Verde, ainda tinha muito movimento, né? Ainda tinha, acho que foi até tarde ali, né? Era uma comemoração, mas foi bênção, né? Deus maravilhoso. Shirlane Barros, Deus abençoe sua vida. Vamos, nesse momento, iniciar nossa live fazendo uma oração, falando com Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Pai, na sua presença, Pai. Aqui nós estamos diante de Ti, Senhor. E nós elevamos os nossos pensamentos, Pai, a nossa alma, diante do Teu altar, Pai. Obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, Senhor, que o Senhor preparou para nós, um segundo dia desta semana, Pai, no qual nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste momento, para falarmos com o Senhor, para ouvirmos do Senhor, ó Pai, as Suas palavras, os Seus mandamentos, para ouvirmos do Senhor, ó Pai, o que o Senhor tem de mais precioso para nós, Pai. Que nós possamos meditar na Tua palavra dia e noite, Pai, e que não se aparte a Sua palavra, Senhor, esta lei, este mandamento, Senhor, das nossas bocas, que possamos guardar no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Nos fortalece, Pai, através da oração, nos fortalece, Pai, através da Sua palavra, nos fortalece, Senhor Jesus, trazendo alegria ao coração contrito, ao coração triste, ao coração angustiado, Pai. Alcança nesta hora, meu Pai, alcança, Senhor Jesus, essas vidas, meu Pai. Vai alcançando neste momento, Pai. Se há alguém triste, cansado, oprimido, sobrecarregado, ó Pai. Se há alguém, Senhor Jesus, nesta hora, Pai, pedindo a solução para um problema, Pai, que talvez para o homem é impossível de resolver, mas para o Senhor tudo é possível, Pai, porque se nós cremos em Ti, crendo nós receberemos, Pai. Nesta hora, Senhor, vai alcançando vidas, entrando nos lares através, Pai, Senhor, aqui desta plataforma, Senhor, digital, que o Senhor possa, Senhor, nesta hora alcançar vidas, Pai, com o Teu amor, com a Tua palavra, meu Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, essas ferramentas para que nós pudéssemos usar, ó Pai, elas, Senhor, para levar o Teu amor, a Tua palavra, para estar levando, Senhor Jesus, aqui, Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, de sustentação e fé para a vida de cada pessoa, Pai, que acessa essa plataforma, que neste momento entra ou que vai, Senhor, assistir no decorrer deste dia. E nós abençoamos desde já, Senhor, o que está no trabalho, parou para almoçar, ao que está fazendo almoço, ao que parou, Senhor Jesus, por algum motivo, Senhor, e está, Senhor, ouvindo a Tua palavra nesta hora. Nós abençoamos a todos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso tempo estável hoje, Senhor, um tempo de sol. Obrigado, Senhor, pelo céu azul que nós podemos contemplar, Senhor, e podemos levantar os nossos olhos, ó Pai, e contemplar a Tua plenitude através de todas as Suas maravilhas, Pai, feitas, meu Deus, nos céus e na terra, Pai. Obrigado, Jesus. Toma, Senhor, agora, Pai,
em tuas mãos essa live, Pai, do início, meio e fim, ó Pai. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor, em nossos corações, Pai. E que este dia, Pai, desde já, Senhor, talvez alguém chegou até aqui neste horário, Pai. Passou uma manhã difícil. Teve uma manhã, Senhor, de tribulação, de tormento. Mas nessa tarde, Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Uma tarde, Pai, abençoada. Uma tarde de vitória, uma tarde de alegria. Uma tarde, Pai, movida pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, abençoa todos, Pai, e nós abençoamos cada um desde já, Senhor, com as bênçãos do alto dos céus, Pai. Que assim seja sobre a vida de cada um, as suas dádivas, ó Pai, e que nós possamos honrar e testemunhar diante do Senhor todos os teus feitos e tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Bom dia, irmã Jéssica. Bom dia, missionária Vani, né? Irmã Shirlana, nós vamos orar por você. Você tá, né, sem forças para ir para a igreja. A gente vai estar orando, né? Vai estar orando pela sua vida, porque a força mesmo é só na pessoa de Jesus Cristo. É ir até Jesus, é ir ao encontro de Jesus, que nós vamos ter essa força, né? E eu sei que às vezes a gente está em casa e né, às vezes não tem força, mas nós temos que vencer a nossa carne, né? Nós temos que vencer, mesmo quando a carne não quer ir, né? Quer ficar em casa, não tem forças, não vê motivos algum, mas eu quero dizer para você, busque o Senhor, né? Determine na sua vida, na sua mente, e vá sim ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus, porque os maiores milagres que aconteceram foram as pessoas, mesmo sem força, mesmo sem condições, elas foram ao encontro de Jesus, né? E nós vamos falar hoje aqui sobre fé, né? É uma passagem que nós vemos, né, de alguém que sofreu 12 anos, aquela mulher do fluxo de sangue sofreu 12 anos, correu os médicos, correu por todas as aldeias em busca de uma solução, né? Chegou um momento que, talvez eu acredito que em algum momento na vida dela ela pensou, não tem mais jeito. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve a esperança. E mesmo sem força, mesmo sem condição de saúde, mesmo sendo rejeitada pela sociedade, né? Ela foi em busca da sua bênção. Ela lutou contra aquilo que estava impedindo ela de receber a sua bênção ali na pessoa de Jesus Cristo, que era aquela enfermidade, que era a multidão das pessoas que talvez pudesse ali, né, impedir ela de chegar a Jesus, mas ela foi. Então, eu quero dizer para ti hoje, né, tome uma decisão e tenha uma atitude. Tem que partir de nós também a atitude de eu vou conseguir, Senhor me dá força e eu vou. E nós vamos estar orando para que o Senhor te abençoe. Nós vamos estar orando para que Deus te dê forças, para que o Senhor te levante e que você possa ir ao encontro do Senhor. Vá na igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima, mas não deixe de ir. Não precisa atravessar, né, muitas das vezes a cidade para ir lá numa outra igreja e tal. Não, vai na igreja mais próxima da sua casa, numa igreja pentecostal, uma igreja que ore por cura, por libertação, por bênçãos, né? Mas busque ao Senhor. Jesus não veio para a placa de igrejas, mas ele veio para nos salvar, né? É na pessoa de Jesus Cristo que nós temos que buscar. Amém? Quero dizer a vocês que no sábado não houve possibilidades, eu tive que fazer uma viagem em cima da hora, né, de urgência aí, então eu não pude estar fazendo a live, mas, né, quero pedir perdão a vocês, realmente foi bem em cima, né, da hora, mas estamos aqui hoje, né, nessa segunda-feira, e vamos ouvir Deus falar conosco. Quero pedir a você, vai aqui embaixo nesse aviãozinho aqui, ó, compartilhe com mais pessoas, compartilhe essa mensagem, envie para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, de força, de coragem, né?
assim como a irmã Shelana está pedindo força a Deus para ela ir à igreja. Então esse é o momento de ouvir uma palavra, de ânimo, de força, de coragem, né, para levantar e ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, né? Hoje eu quero ler com você aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ele fala para nós aqui uma palavra que nos traz confiança, nos traz motivos para nós confiarmos, acreditarmos e depositarmos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala para nós em Hebreus 11: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha aqui, ó, Hebreus 11, um versículo bem forte para mim e para você. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Nós temos aqui que buscar ao Senhor, nesse Deus que lá no passado o Senhor operou na vida, Deus agiu na vida de várias pessoas que creram, que confiaram, que mesmo sem ver aquilo que elas precisavam, mas elas acreditavam. Nós vemos o exemplo de Abel, de Enoque, de Noé. Noé, Deus falou para ele construir uma arca. Construa uma arca. E Deus deu o tamanho, Deus deu as medidas. E Deus falou, Noé, construa essa arca, né? Então eu quero dizer para você que pela fé, ele creu, ele acreditou que se ele fizesse, ele obedecesse a Deus, ele ia dar conta de construir aquela arca e fazer aquilo que Deus tinha lhe pedido. Apesar dos homens não terem ouvido a palavra de Deus, apesar dos homens não terem escutado a mensagem que Deus havia enviado para que, né, eles viessem, né, se arrepender dos seus pecados e que entrassem na arca, porque o Senhor estaria mandando ali um grande dilúvio, né? E aí foi aonde que Deus o quê? Noé construiu a arca, ninguém quis ouvir. Então Deus falou para Noé: vá lá e pegue um casal de cada animal e coloque dentro da arca, você e sua família, porque vai acontecer. E Noé, ele creu naquilo que Deus falou e ele fez exatamente o que Deus havia dito, ele obedeceu a voz do Senhor, né? Quantas das vezes o Senhor fala comigo e com você? Busque, ore, acredite, confie, espere com paciência, porque vai vir a vitória, vai vir, Deus, eu vou te abençoar, a tua vitória será maior, a tua vitória será grande, a ponto de a derrota dos seus inimigos serem para você a maior, porque eu sou Deus que dou vitória, eu sou Deus que dou bênção, sou eu que sustento a sua fé, sou eu que sustento a sua vida, né? Então tenha fé, busque sustentação e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós pedirmos algo para Deus e nós não crermos, nós não confiarmos. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor, né? Ter a plena certeza daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Ter uma confiança completa no Senhor, né? Ter uma confiança plena, né? Ter fé em Jesus significa o quê? Confiar nele completamente.
Confiar nele completamente é acreditar no seu poder, na sua inteligência, no seu amor. É confiar no Senhor, no poder infinito que Ele tem, acreditar nos seus ensinamentos, crer na sua palavra, crer na sua morte, no sacrifício que Ele fez por nós, na sua ressurreição, né? Crer no Senhor. O hábito de nós termos fé vai deixar o quê? Vai deixar-nos nós mais fortes, sem medo, né? Com confiança, não dando espaço para o medo, não dando espaço para a dúvida, não dando espaço para o será, talvez, quem sabe. Não, a fé nos aproxima de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vamos agradar a Deus? Como nós vamos alcançar o coração de Deus se nós não tivermos fé? Se nós não tivermos fé, como nós vamos agradar a Deus? Então, para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter fé. Talvez você possa dizer para mim, igual os discípulos disseram para Jesus, né? Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: não é sobre a quantidade de fé, não é sobre eu tenho pouca fé, eu tenho muita fé. É o confiar, é o confiar, é o confiar, é ler a palavra, é orar, é acreditar que Ele tem o poder de fazer, né? Que Ele tem o poder. É nós termos a certeza, termos a convicção, termos o quê? A convicção que Jesus é a certeza das coisas que nós esperamos. Jesus é a certeza das coisas que nós estamos ali buscando. Ele é a certeza de vida eterna. É Ele quem nos dá vida eterna, Ele é a ressurreição, né? Ele é a vida, é a convicção dos fatos que nós não vemos. É a convicção dos fatos que nós não vemos, mas é a sua presença e o seu poder atuando dentro de nós. Atuando dentro de nós. Todos nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é uma história contada há mais de 2000 anos. Então, por que é impossível você acreditar que Ele vai trazer a solução para a sua vida, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te ajudar, que Ele vai estar com você? Por quê? Né? Por quê? Por que não acreditar que Deus pode curar, que Deus pode fazer milagres? Eu creio. A minha convicção em Cristo Jesus, que Ele fez no passado e que Ele faz. O Senhor Jesus curou muitos enfermos. A Bíblia fala de muitos e não todos, e todos que se achegaram a Jesus, cada um foram enfermidades diferentes. Jesus não curou só o leproso, Jesus não curou só o que estava coxo, que estava paralítico, não. Jesus curou o cego, o mudo, o surdo, o coxo, o aleijado, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Jesus curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos, né? Jesus curou o homem que estava paralítico 38 anos, ali, próximo ao tanque de Betesda, porque estava esperando ali que fosse que as águas fossem movimentadas para que ele pudesse, alguém fosse ali e colocasse ele, para ele ser curado. Às vezes nós estamos esperando que alguém passe na porta da nossa casa e nos leve para a igreja. Às vezes a gente está esperando que alguém ore por nós para que o milagre aconteça. Às vezes nós estamos esperando que alguém faça alguma coisa, mas nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que nos levantar e ir de encontro a Jesus, ir de encontro ao Senhor, ir de encontro a Jesus, que nos traz a libertação para a nossa alma, a cura, que nos dá força, que nos traz a sustentação, né? Nós muitas das vezes queremos, pelo cansaço do trabalho, da semana, do dia a dia, nós queremos ficar em casa, queremos deitar o nosso corpo e descansar, relaxar, e queremos que Jesus resolva o problema, como se o Senhor Jesus, Ele tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Não. Jesus está aqui para nos abençoar, de mãos estendidas, e falando que sem fé é impossível eu e você agradarmos a Ele. Como que Ele vai fazer alguma coisa se eu e você não acreditamos nele? Um exemplo, eu e você,
Se alguém vem contar uma história para nós, se alguém vem falar sobre um momento de sofrimento para nós, se você não acreditar naquela pessoa, se você não confiar nela, você vai ajudar ela? Não vai. Não vai. Quantas vezes uma pessoa chega para você e fala, olha, eu estou precisando de um dinheiro para comprar um remédio. E aí você fala assim, tá, então quanto que você precisa? Ah, preciso de R$100. Ah, então me dá a receita aqui que eu vou lá comprar. E a pessoa fala assim, olha, eu não tenho a receita, mas eu preciso ir lá comprar. E aí eu quero dizer para você, você acreditou nessa pessoa? Não. Talvez você não conhece ela, e o que você pensa? Ah, eu vou dar dinheiro para essa pessoa vai lá para o bar beber, essa pessoa vai lá comprar droga para se drogar, essa pessoa vai gastar dinheiro em coisas fúteis, e eu trabalhei tanto para ter esse dinheiro, como que eu vou dar a única coisa que eu tenho para ajudar aquela pessoa? Você confiou? Não. Você acreditou? Não. Aí eu falo para você a mesma coisa, Jesus, como que Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida se nós não temos fé o suficiente para agradar o coração dele? Como que nós vamos agradar se a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Como nós vamos tocar o coração de Deus se nós não vamos até Ele, se nós não depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus? De que forma? A fé ela é uma ação, é uma atitude que nós tomamos. Né? A fé genuína em Jesus, ela não apenas é um sentimento intelectual, mas ela também se manifesta através de ações, atitudes, né? Ela nos leva a viver uma vida de acordo com os ensinamentos e a confiar em Cristo Jesus, confiar no Senhor, confiar. Quantas pessoas caem em golpes, né, de chamadas de telefone, até mesmo na internet, vai fazer uma compra num site errado, você confiou num site errado, e aí o que aconteceu? Deu tudo errado. Mas Jesus Cristo não é a pessoa que vai te enganar. Jesus Cristo não veio para esse mundo para nos enganar. Ao contrário, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para trazer bênção sobre nós. Ele veio para nos trazer alegria quando nós não temos. Veio para trazer força quando nós não temos. Ele veio para nos motivar quando nós estamos desanimados, pensando em parar. Porque a morte de cruz não é simplesmente um evento que você lê num livro ou na Bíblia que Jesus morreu e aí Jesus ressuscitou. Não, isso foi um fato verídico. Isso aconteceu. Eu creio, eu sinto e toda vez que eu penso na morte de cruz, eu penso que quão cruel foi tudo que Jesus passou para que eu não acredite nele, para que eu não tenha fé, para que eu não confie. Não é mesmo? Então nós temos que orar a Deus, buscar ao Senhor na sua palavra. É a palavra do Senhor que vai trazer sobre nós o que? Força, renovo. É a palavra do Senhor que vai trazer sobre nós o que? A sustentação da nossa fé. É crermos naquilo que nós não estamos vendo. É crer na pessoa de Jesus. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas creram. Pudera eu estar na época dos discípulos de Jesus e andar com ele e ver a olho nu tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, Jesus multiplicando ali 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixes, Jesus andando por sobre o mar, né? Todas essas passagens bíblicas vocês já têm o conhecimento, né? Todos que estão aqui, a maioria são evangélicos, são missionários, são pastores, né? Alguns estão caminhando em Cristo, mas já ouviram falar dessas passagens. Mas nós não estivemos lá. Nós não fomos daquela geração. Nós somos dessa geração. A geração que acredita naquilo que não vê, mas sabe que vai acontecer. Sabe que acontece. Quantos dos discípulos de Jesus andaram com Jesus e duvidaram dele? Quantos andaram com Jesus? Felipe andou com Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, poxa Felipe, eu estou com vocês todos os dias e você ainda me diz, mostra-nos o Pai? Judas viu todos os milagres que Jesus fez, operou e traiu Jesus. Pedro, para que mais do que Pedro?
que foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, negou Jesus 3 vezes, porque nós somos humanos, somos falhos. E eu falo para você, nós temos que buscar na pessoa de Jesus Cristo. Eles estiveram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez e eles também foram falhos. Imagina eu e você. Mas eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus ali de carne e osso. Hoje nós temos a oportunidade de senti-lo, de ouvi-lo através do vento, através dos louvores, através das mensagens que Deus tem usado, pastores e missionários, homens e mulheres de Deus ungidos para trazer a mim e a você uma palavra de ânimo, de força, de fé, de sustentação, de crer naquilo que você não vê. Não sejamos Tomé, que para acreditar que Jesus esteve entre os discípulos, teve que tocar nas suas mãos furadas, teve que tocar no seu lado onde a lança perfurou. Não sejamos Tomé, mas vamos crer. Nós temos esses exemplos de todos os discípulos, que é para nós não fazermos igual, mas é para nós fazermos a diferença, acreditar no Senhor e crer, ter essa fé de mover o coração de Deus, ter essa fé de tocar o coração de Deus, de buscar na pessoa de Jesus Cristo, né? Às vezes as pessoas, a gente vê bastante pedidos de oração, e eu sempre falo, a gente ora por todos os pedidos de oração. Nós temos nomes aqui no caderno, temos lá na igreja a caixinha de oração, oramos na madrugada, oramos às 6 da manhã, a meio-dia, estamos aqui. Estamos orando todo o tempo que a gente pode, nós estamos intercedendo pelas vidas que pedem oração. Mas muitos querem apenas a bênção, não querem o dono da bênção. Muitos têm forças para ir a qualquer lugar, menos buscar o Senhor. Muitos têm alegria para compartilhar o que o mundo oferece, mas não tem para dizer os salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Muitos estão se perdendo porque o amor está se esfriando em seus corações, né? E nós não podemos deixar que essas pessoas que estão sem força, sem ânimo, se percam. Mas nós que temos essa força, vamos estender as nossas mãos, vamos ajudar. Mas elas também precisam ter atitude, elas precisam ter uma ação, levantar e ir, buscar o Senhor, se derramar diante do Senhor, né? Ontem eu estava vendo um evento aqui próximo da nossa igreja, né? Eu e meu esposo ficamos 45 minutos em uma fila, um trânsito, que todo mundo tirou tempo para ir lá festejar as coisas que o mundo oferece. Tudo que o mundo está oferecendo ali. Mas para buscar Deus, as pessoas não enfrentam chuva, não enfrentam calor, não enfrentam a dificuldade. Hoje eu não vou na igreja, mas quer receber a vitória de Deus. Quer que Deus trabalhe dentro da sua casa, mas não busca Deus, fica dentro de casa. A vitória ela só vem através de nós termos a atitude. Jesus não tinha carro, Jesus não tinha bicicleta, Jesus não tinha carroça para andar para cima e para baixo. Ele fazia a obra do Pai andando a pé. Jesus andava de uma cidade para outra. O único transporte que a gente vê na Bíblia que foi utilizado por Jesus foi quando ele teve que atravessar o mar da Galileia, que ele foi de barco. E depois, quando ele fez a sua entrada triunfal, montado em um burrinho, em um jumento. Naquela época não tinha um Fusca, não tinha um Porsche, não tinha um Audi, não tinha uma bicicleta elétrica, não tinha nem uma bicicleta normal, um patinete, se você ler na Bíblia, não tinha esses recursos. Hoje nós temos todos os recursos, temos saúde e não vamos buscar a Deus, porque queremos que Deus baixe na nossa casa, que Deus entre na nossa vida e que faça a obra, mas nós não queremos o Salvador, nós queremos apenas a bênção, apenas a bênção, apenas a bênção, né? Apenas a bênção. Eu não quero o dono da bênção, mas eu quero a bênção. Eu quero que Deus entre na minha vida. Eu quero que Deus faça, mas eu não busco, mas eu não oro. Eu não jejuo,
né? Eu não leio a palavra de Deus. Eu não tenho fé suficiente. Mas busque essa fé suficiente na palavra de Deus. Busque essa fé suficiente na oração, que Deus, ele vai segurar nas suas mãos. Deus, ele não nos deixa sozinhos, queridos. Deus não nos deixa só, em momento nenhum. Ele está sempre com as suas mãos estendidas. Você já viu na palavra de Deus, todas as vezes que ele passou pelas aldeias, Jesus deixou de curar alguém? Jesus deixou de operar um milagre, uma maravilha, porque os fariseus falavam, porque os fariseus impediam, porque era sábado, ou porque não podia fazer, porque ou era heresia, ou isso e aquilo. Não, Jesus estava ali fazendo a obra do Pai. E onde ele passou, a Bíblia fala, foram muitos curados, muitos receberam milagres de Jesus. Porque a multidão, as pessoas, elas iam atrás de Jesus. Elas iam atrás daquele Deus poderoso, daquele Cristo vivo que estava passando ali. Aquele Deus maravilhoso. E hoje nós temos acesso, por meio da fé a Jesus Cristo, direto com Deus, esse Deus maravilhoso. Nós temos esse acesso. E eu quero dizer a você que hoje você tem esse acesso livre através da pessoa de Jesus Cristo para receber a tua bênção, para receber a sua vitória, para receber do Senhor as bênçãos do alto dos céus. Hoje você tem esse acesso. Basta você falar com o Pai. Você não precisa fazer orações elaboradas. Ó Altíssimo, grandioso, majestoso, poderoso Deus. Nós temos que reconhecer a majestade e a magnitude de Deus. Mas se você falar com Deus, com o seu coração, assim como eu estou falando com vocês aqui, fale com Deus. Olha, Pai, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Senhor, me ajuda, Pai. Sabe, me ajuda, eu preciso de Ti. Jesus falou assim para Pedro, quando Pedro saiu do barco e vai ao encontro dele por sobre as águas e ele começa a afundar. Jesus fala assim, homem de pouca fé, por que duvidastes? Tem muitas pessoas duvidando daquilo que Jesus pode fazer nas suas vidas. Não duvide, creia. Creia, confie. Confie no Senhor. Confie. Deus, ele ouve o teu clamor. O cego de Jericó, nós lemos na palavra de Deus lá em Marcos 10, versículo 46 e 50 Marcos 10, 46 e 52, do 46 ao 52, a gente vê que aquele cego estava ali clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele estava esperando? Não, ele estava clamando. Ele estava clamando pela misericórdia do Senhor. Ele estava buscando. Ele não tinha como ir porque ele não enxergava, mas ele ouviu que Jesus estava passando ali. E então ele começa a gritar, ele começa a clamar. Ele tem uma atitude, o que os seus olhos não estavam vendo, mas o clamor do seu coração faz agora sair o grito de socorro, de ajuda, através da sua boca. O Senhor, ele quer ouvir o teu clamor. E a Bíblia fala que Jesus, ele para e diz para ele, tragam ele aqui, traz ele aqui. E então, Jesus já tinha no seu coração que quando ele passasse naquele lugar, havia uma pessoa que ia estar clamando pelo seu nome. A fé daquele cego, o clamor daquele cego, o grito de socorro, de milagre, de misericórdia. Ele pediu misericórdia. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Né? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, que traz a palavra do Senhor Jesus. Marcos 10, 46. Então chegaram em Jericó e Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. E filho do Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré passaria, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que ele ficasse quieto, para que ele parasse de gritar. Né? Pare de gritar, parem de incomodar o mestre, né? E Jesus parou. Jesus ouvindo o clamor. Imagina no meio de uma multidão, o Senhor consegue ouvir o teu clamor.
No meio de uma multidão, o Senhor consegue ouvir a minha voz e a sua voz, um grito de socorro, um grito de misericórdia. Você já se imaginou no meio de uma multidão, você gritando e ninguém te ouvindo, porque todos estão falando ao mesmo tempo, todos estão se mexendo, todos estão querendo chegar perto de Jesus, e muitos falando assim, ó, pare de gritar, não incomode o Cristo, não incomode o Mestre. Quem é você? Você acha que Deus vai te ouvir? Eu quero dizer para você que você é a pessoa importante e que Deus não está com seus ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Ele ouviu esse cego. Jesus parou no 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram ele e disseram: ânimo, levante-se, levante-se. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Tenha ânimo, tenha fé, tenha confiança. Hoje o Senhor te chama. Ele ouve o teu grito no meio da multidão. A multidão pode querer te sufocar. A multidão pode querer impedir você de receber a sua bênção, o seu milagre. Mas não desista, porque sem fé é impossível tocar o coração de Deus. Grite, clame, insista, persista e não desista, porque esse cego, ele continuou gritando, e muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda. No versículo 48, ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grite mais, insista mais, vá em busca do teu milagre, insista. Tem muita gente desistindo, porque tem pessoas que começam a buscar a Deus, aí começa a falar: não recebi meu milagre, não recebi minha bênção. Seja como esse cego de Bartimeu. Seja como Bartimeu. Grite, insista. Você quer libertação para o teu marido dos vícios, das drogas, da bebida? Busque no Senhor, faça como Bartimeu, grite. Quando muitos vão falar para você: não tem mais jeito, não vai resolver, isso aí não muda mais, não ouça a multidão, não ouça a multidão, faça como Bartimeu. Quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava, mais ele clamava. E o clamor deste cego tocou o coração de Jesus. Jesus parou. Opa, alguém no meio da multidão me chama. Alguém no meio da multidão precisa de mim. E eu quero dizer para você: se a multidão da tua família, dos teus amigos, dos teus colegas estão tentando te calar, grite mais. Se a multidão dos problemas tem tentado te sufocar, grite mais. Busque mais, clame mais, tenha atitude. Quando Jesus ouviu o grito, quando Jesus ouviu o clamor, ele disse: chamem-no. E o que os discípulos disseram para ele? O que aquelas pessoas ali em volta disseram para ele? Ânimo, ânimo, ele te chama, levante-se. Além de você gritar, de você clamar, você tem que se levantar e ir ao encontro dele, e ir ao encontro com fé, ir ao encontro com a confiança que você vai receber a tua bênção, vai receber a tua cura, o teu milagre. O teu milagre pode ser lá no meio da tua família, pode ser no teu trabalho. Tá desempregado, busca o Senhor. Tá passando por necessidade, clame ao Senhor. Tá pedindo por alguém da tua família que tá aidético, canceroso, tá passando por um problema, tá internado, tá na UTI, tá lá com os dias de vida contado, o médico falou que não tem solução. Olha só a multidão sufocando, dizendo que não tem jeito. Grite, clame, tenha ânimo, tenha atitude, levante-se e vai ao encontro do Senhor. Vai na casa do Pai. Vai buscar na fonte. Não busque por intermediários. A fé do intermediário não vai resolver sua vida. A fé tem que ser de você, tem que partir de você. Eu posso orar pela sua vida, eu posso abençoar a sua vida, mas a fé que vai mover o coração de Deus é a que está dentro de você.
Ele quer ver a sua fé. Ele quer ver você clamar como esse Bartimeu clamou, como esse Bartimeu gritou. Não deixe as pessoas te calarem. Não deixem as pessoas te sufocarem. Bartimeu gritou quanto mais tentaram calar. Fique quieto, não incomode. Ele gritava mais. Leia Marcos 10:48. Muitos repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais, mais, mais e mais. Grite com fé, grite com confiança. Grite, tenha ânimo. Levante-se. Saia do comodismo, saia da zona de conforto. Pare de receber bênçãos, migalhas de bênçãos. Pessoas que trazem bênção de baldinho para você. Vai buscar no Senhor. Vá buscar no Senhor. Porque Ele é a fonte do milagre. Ele é o Deus de misericórdia. Que hoje passa e hoje chega diante de você. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para dar a sua bênção. Para descer sobre você as bênçãos do alto dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde no seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se achegar diante de Deus precisa crer e confiar que Ele faz, que Ele opera milagres, que Ele está diante de você e Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui nesta live, falando comigo e com você. Então somente creia e você vai ver o poder de Deus operar um milagre na sua vida. Amém? Pegue nas suas mãos agora a sua garrafinha com água, seu copo com água. Nós vamos orar. Você está com medicação, está tomando medicação? Pegue medicação nas suas mãos. Está com os exames aí que o médico falou que não tem solução? Está com os exames aí que o médico desenganou? Eu quero dizer para você, Jesus traz o milagre, mas tenha fé. Confia no Senhor. Confia. Porque Jesus teve poder e autoridade e Ele tem poder e autoridade sobre a minha vida e a tua vida. Ele estava com os discípulos, Ele esteve juntamente com aquele povo e operou um milagre ali, na vida daquelas pessoas. Hoje Ele está aqui e opera um milagre na minha e na tua vida. Pegue seu copo com água, a sua garrafinha, nós vamos orar, nós vamos abençoar, nós vamos consagrar. Pegue essa peça de roupa do teu esposo. Pegue a foto do teu esposo, pegue a peça de roupa, coloque diante aqui agora que nós vamos orar, nós vamos abençoar essa medicação, a papinha da criança, o chazinho, a sopinha, a comida. Pegue a tua alimentação agora. Pegue agora diante do Senhor o que você precisa e faça como Bartimeu. Creia, grite com o seu coração, grite com a sua alma e tenha atitude, tenha ânimo. Tenha ânimo porque hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Ele te chama. E Ele disse assim, ó, lá no versículo 51. O que você quer que eu te faça? Perguntou a Jesus a Bartimeu. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Olha a resposta de Jesus. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A fé daquele homem curou a enfermidade que estava sobre os seus olhos. E ele fez o quê? Imediatamente quando ele recebeu a cura da sua visão, ele seguiu Jesus pelo caminho. Então não basta você só gritar e receber a bênção. Você também tem que levantar, receber a bênção, receber o milagre e agora seguir Jesus. Não é só receber a bênção e depois sair fora da igreja. Não é receber a bênção e depois voltar para o bar beber, voltar lá para a danceteria dançar, fazer tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus. Aquele cego, ele recebeu a bênção imediatamente. E a Bíblia fala no versículo 52, imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus vai te dar a bênção, vai te dar a vitória. Mas siga Jesus. Não queira apenas a bênção. Queira na tua vida, aqui ó, dentro do teu coração, queira Jesus na tua alma.
queira seguir esse Deus que te curou, que operou o milagre, que salvou teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, da bebida, do vício, do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, que curou do câncer, que curou lá da úlcera, que curou da AIDS, da epilepsia, do coração, do pulmão. Jesus dá tudo novo para você. Receba e siga o Senhor nessa fé, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui, Pai, nós apresentamos esse copo com água, essa vasilha com água, essa garrafa. Apresentamos, Senhor, essa alimentação, esta foto, esta peça de roupa, Pai. Que cada pessoa nesse momento está apresentando essa medicação, esses exames, Pai, que o médico falou que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução. E nesta hora, Pai, nós clamamos, Filho de Davi, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Nós clamamos como aquele cego que estava ali, Senhor, assentado, vivendo de esmolas. E tem gente, Pai, que muitas vezes vive de esmolas. Não é de esmolas que nós queremos viver, não é das orações dos outros, não é da busca dos outros, mas é da nossa busca, é do nosso coração, é do grito que sai da nossa alma, que sai da nossa boca, que faz a diferença no meio da multidão. Faz a diferença, move o teu coração, move, Senhor, o teu coração. Nós estamos aqui gritando, ó Pai, no meio da multidão, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Alcança essas vidas agora, Pai. Quem estiver triste, quem estiver cansado, sobrecarregado, porque a tua palavra diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vai alcançando essas vidas agora, Pai. Repreende a opressão na mente, repreende a opressão na alma, no espírito, ó Pai. Vai curando agora quem precisa de um milagre, Pai, o milagre da cura. Seja a cura no corpo, na alma, no espírito, ó Pai. Vai neste momento envolvendo os teus filhos, ó Pai. Vai operando o milagre, vai ouvindo o grito dos teus filhos agora, Pai. Olha para cada um que está nessa live agora, Pai. Ouve, Senhor, ouve o grito de cada um agora no meio da multidão, Pai. Ouve, Senhor, ouve esse grito, Pai. Ouve, Senhor Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. O Senhor disse para que nós viéssemos diante do Senhor e aqui nós estamos, Pai. Ouve o pedido de cada um. O Senhor ouviu, Pai. O Senhor perguntou o que aquele cego queria e ele disse, Jesus, mestre, eu quero ver. E o Senhor disse, a tua fé te curou. Então que hoje, Pai, ao pedido de cada um, eu não sei o que os teus filhos estão pedindo, Pai. Se é cura para alguém, se é para a sua vida, se é libertação para alguém, se é para a sua vida, Pai. Se é forças para prosseguir na tua presença, Pai. Eu peço a Ti agora, ouve o pedido, o grito, Senhor, de cada um. Senhor Jesus, olha para a nossa fé, meu Pai, para as nossas vidas, Pai. Assim como aquele cego foi curado, nós pedimos o Senhor hoje, Pai. Ouve e atende as nossas necessidades, Pai. Atende, Senhor, e que nós possamos receber essa bênção, esse milagre, Pai, e que nós venhamos a fazer como esse cego, Pai. Seguir o Senhor não é receber a bênção e esquecer que Jesus existe, não. É receber a bênção e seguir Jesus. Seguir mesmo em meio à dificuldade, em meio à multidão. Nós estamos diante de Ti, Senhor, que nós venhamos seguir o Teu caminho e testemunhar, Pai. Testemunhar do milagre, testemunhar, ó Pai, Senhor, do que o Senhor fez nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos, pelo qual nós venhamos buscar, gritar e chamar pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que estão nessa live. Abençoa os hospitais, abençoa os orfanatos, as casas de idosos, meu Pai. Senhor, as prisões, meu Deus, vai alcançando essas vidas, Pai. Muitos estão aprisionados pelas enfermidades. Muitos estão aprisionados, ó Pai, Senhor Jesus, por erros cometidos. E nós pedimos que o Senhor liberte suas almas, seu espírito, ó Pai, de toda perturbação do inferno, de toda enfermidade, espírito de enfermidade. Nós te repreendemos em nome
nome de Jesus. Espírito de paz, repreenda Satanás. Espírito de paz, repreenda agora todo espírito de enfermidade que há e que tem passado, ó Pai. Muitas vezes tem se alojado na vida dos teus filhos, na casa, no meio da família, ó Pai, no meio dos teus amigos, ó Pai, no meio do seu trabalho. Nós repreendemos agora, pelo poder do teu nome, que é sobre todo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos e nós determinamos, Pai. Eu determino aqui, Senhor, na condição de serva, Pai, na condição de ministra da sua palavra, Pai, pela autoridade que o Senhor nos dá, na autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus agora, recebam a cura, recebam o milagre, receba agora a libertação, receba agora a transformação e a salvação nas suas vidas. Receba do Senhor agora o que você veio buscar nessa live, porque eu tenho certeza que você não veio parar aqui por acaso, mas você veio aqui com fé, você veio aqui porque você veio com ânimo buscar, você veio com ânimo porque Jesus te chamou hoje para estar aqui, assim como ele chamou aquele cego. E eu digo para você, tenha ânimo, porque Jesus é com você. Receba agora o teu milagre, receba a tua cura agora, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Eu te convido para estar hoje às 19h30 na igreja ali no Centenário. Vou colocar o endereço aqui para vocês, tá? Para que você esteja ali com a gente. Estaremos num momento, uma reunião de oração, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, tá? Buscando a presença de Deus, buscando a cura, o milagre para a sua vida. Hoje é culto de oração. Oração e adoração diante do Senhor. Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Busca, grita como o cego de Bartimeu. Grita como Bartimeu fez. Então eu te convido para ir hoje lá. Nós vamos iniciar uma campanha hoje. Segunda-feira será 7 segunda-feiras. 7 segundas-feiras que nós estaremos chamando a existência de Jesus Cristo, a existência do Senhor, para as coisas que não existem como se elas já existissem. Isso é fé. Isso é buscar na palavra do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos iniciar uma campanha de demonstração de fé na presença do Senhor. Nós vamos alcançar, tocar o coração de Deus através da oração, através da nossa busca, do nosso grito de socorro, do nosso grito, nosso pedido, nosso clamor, assim como Bartimeu clamou. Eu te convido para você estar lá conosco hoje às 19h30. Tá aqui embaixo no rodapé fixado o endereço da igreja, para que você vá orar, vá buscar a presença do Senhor e receber a tua vitória. São 7 segundas-feiras. Não quebre o elo, não quebre a corrente, porque vai ser uma corrente de fé. Terça-feira, culto de cura e libertação às 19h30, na direção do pastor Flávio. Quinta-feira nós temos o estudo bíblico da palavra de Deus às 19h30, com a missionária Flávia trazendo para nós ali o estudo da palavra sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando e eu e você precisamos estar atentos aos sinais, para que, se Jesus vier hoje, ao amanhã, ou depois, ou daqui 3 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, eu e você estejamos preparados para subir com Jesus. Se ele vier agora, você está preparado para subir? E eu digo para você, e não é só preparação para subir, mas é preparação também para aqueles que talvez, vão ficar, precisam de preparação, porque vai ter uma segunda chamada. Então nós precisamos estar preparados. Não vamos querer ficar, vamos subir na primeira, não vamos subir na segunda, vamos subir de primeira com Jesus. Eu te convido a subir de primeira classe com Jesus para um céu, uma vida eterna de alegria na presença do Senhor. Domingo, culto de família, culto da família. Eu te convido para o culto da família às 19h. Nós estaremos ali abençoando a tua família, a tua casa, orando pela libertação, orando pelas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, um início de semana mais que abençoado para a sua vida. Receba a bênção apostólica agora,
para a sua vida e nós vamos finalizar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus e sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te convido para vir receber um milagre. Não custa nada. Só basta você ter uma atitude, ter uma ação de fé, levantar e ir ao encontro de Jesus, como Bartimeu fez. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até amanhã, no horário do meio-dia, aqui nós nos encontramos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.